Então, pessoal, boa tarde a todos aí mais uma vez, né? A gente vai começar agora a nossa décima segunda aula de administração, como vocês estão vendo aí no Trello. A gente está chegando quase no finalzinho do curso, então faltam aí, pelas minhas contas, essas são 15 aulas, a gente está na décima segunda. Eu espero que todo mundo tenha gostado muito da última aula com a participação do Léo. Eu acho que foi uma aula muito boa, ele trouxe temas para vocês aqui que eu não traria, na verdade, fruto da experiência dele da Ambev, né? E também a gente acabou falando um pouco da aplicação desses conceitos nos projetos que eu trabalho, até porque a gente está nesse momento de transição agora. Só que eu queria fazer uma aula hoje um pouquinho diferente. Também ela é diferente porque ela está sendo... Tem gente aqui na sala comigo, né? E tem gente em casa, tem gente no trabalho, enfim. Eu queria que vocês começassem me dizendo aí dos que não estão aqui na sala comigo, se vocês estão em computador ou se estão no celular. Coloca aí na mensagem, porque se tiver muita gente no computador, com acesso mais fácil assim ao computador, eu vou passar a gente vai fazer uma atividade aqui na hora da aula. O pessoal aqui, eu vou dar um tempinho, eu vou mostrar aqui alguns exemplos e vou dar um tempinho para que vocês trabalhem. Tá? Eu espero dar de 30 a 40 minutos para que vocês trabalhem. Então, quem estiver em casa, né, ou no trabalho, fica trabalhando no computador. Eu estou vendo aqui que tem muita gente no celular, aí complica um pouquinho. Complica um pouquinho, muita gente no celular. Vamos ver, assim, eu quero que vocês digam aí que se tem mais gente no computador, todo mundo que está assistindo no remoto, por favor, coloca aí se é celular ou computador, tá? Porque de repente eu faço também um esquema híbrido em cima do híbrido. Quem tiver com celular vai acompanhando aqui o que eu estou fazendo com a turma, e quem tiver com computador, o que vocês vão fazer é acelerar um trabalho que todo mundo vai ter que fazer, tá? Então, que é um trabalho que envolve OKR e KPI, e eu vou dar esse exemplo aqui, vou dar dois exemplos que são ilustrativos, que eu preparei para vocês fixarem um pouco mais o assunto, né, de OKR e KPI. Observe que eu nem dei a teoria, tá? E eu decidi não falar sobre a teoria. Como o Léo já cobriu um monte de coisa na aula passada, eu resolvi aqui mostrar dois exemplos e que vocês aprendam através desses exemplos e aplicando. Não tem forma melhor de aprender do que tentar aplicar, tá? Então, vindo para cá, a gente está aqui a nossa 12ª aula. Eu vou colocar essa aula aqui, né? Eu vou colocar ela como feita aqui, ó. Mais uma aula que está feita, né? Esse esquema que eu estou usando aqui é um esquema de Kanban, né? De gestão ágil, na verdade. A próxima aula vai ser sobre gestão ágil. Inclusive, o Léo e a Maria Clara estão agora no Rio, num evento chamado Agile Trends, que é tudo que tem de mais moderno em relação à gestão ágil. Tá? Então, na próxima aula, eu encerro nessa aula daqui hoje indicadores, KPIs e OKRs, coloco uma atividade para vocês fazerem e a gente vai para a gestão ágil. E esse quadro que vocês estão vendo aqui, isso que eu fiz de arrastar uma atividade daqui para cá, é uma especificidade da gestão ágil, que é o Kanban. O Kanban é uma gestão ágil com 3 colunas, basicamente. O backlog, que é o que é para fazer, o doing, que é o fazendo, e o done, que é o feito. Então você tem a primeira lista, envolve tudo que a gente tem que fazer. E à medida que a gente vai fazer, se está fazendo, coloca nessa lista doing, aqui, ó. E depois que termina, coloca na lista feito. Tá? Mas isso é um tema para a próxima aula, eu estou só puxando um pouquinho já da parte de gestão ágil para a próxima aula. Tá? Então, aqui a gente tem a aula 11 foi uma aplicação de indicadores, OKR e KPI, né? A apresentação do Léo. O vídeo está aqui, certo? Quem não assistiu deve assistir a aula. Está aqui o vídeo, transformando estratégia em resultado. Tá? O título da aula foi dado pelo Léo, ele montou a aula toda.
e foi assim muito boa a aula, inclusive o título da aula que ele deu, né? Transformando estratégia em resultado, que é o que eu quero que vocês aprendam, né? Então o vídeo está aqui, está lá na nossa plataforma. Eu não vou para lá agora porque eu já vou entrar direto no exemplo que eu preparei para vocês, tá? Então, eu peguei dois exemplos que são bem típicos assim até do momento que eu estou vivendo aqui com alguns alunos, né? E vocês também estão vivendo. A gente está numa época agora que para quem não sabe, o prazo de enviar o TCC, os planos de TCC, terminou hoje. Termina hoje, né? Está terminando. A confusão está rolando, né? Manda e-mail para a banca, cadê o orientador? Então, eu passei ontem uma parte do meu domingo ontem respondendo, né? E corrigindo assim uma parte dos planos, tá? Então, o que foi que eu fiz hoje? Como está rolando esse processo agora, não tem nada melhor do que ensinar alguma coisa que vocês estão vivendo, sentindo, usando o exemplo do conteúdo que eu vou dar aqui de OKR e KPI. Então, eu separei dois objetivos, tá? O primeiro objetivo principal é ser aprovado no trabalho de conclusão de curso, que é o objetivo de vocês. E um outro objetivo, que está errado isso aqui, tá? É aumentar a produtividade através de técnicas de gestão do tempo, tá? Então, eu coloquei esses dois objetivos. Esse aqui, eu acho que esse segundo talvez aqui não precise, que vocês quase não procrastinam, faz tudo com muita antecedência e tal. Então, eu acho que... Aí eu trouxe esse tema aqui, porque, como eu falo sempre, né, eu estudo muito esse tema aqui, aplico, dá certo para mim, pelo menos eu acho, né? Produtividade. E eu estou com uma turmazinha de mentoria agora, e tem duas pessoas aqui dessa disciplina que é a Marcela e a Gabriela, que a Gabriela acho que não está aqui, mas a Marcela está nessa turma de mentoria, que é dia de quarta-feira. Aí eu trouxe esse exemplo aqui. Marcela, você vai ficar com o compromisso de fazer a atividade igual a todo mundo e também fazer a atividade da mentoria aqui, certo? Então, se liga aí. Eu vou mandar para vocês aqui, ó, para a interação ser um pouco melhor. Então, deixa eu fazer o seguinte, eu mando já, eu posso mandar o link desse mapa mental para vocês. Eu não estou usando aqui não é o Miro, aqui é o MindMaster, tá? Que é uma ferramenta de mapa mental. Ela tem uma aplicabilidade um pouquinho diferente do Miro. Mas vamos cair direto aqui no tema, tá? Ó, na aula passada, o Léo falou sobre KPI e OKR. Eu liberei para vocês aqui no Miro, agora eu estou no Miro, e deixa eu ver aqui onde foi, que eu acho que eu tenho aqui um quadro que também eu liberei para vocês no meio da aula passada. Tem uma pessoa dizendo que quer ser... Que quer entrar. Quer entrar na sala, né? Permite todos. Permite. Fala, pessoal. A turma que entrou agora, desculpa aí que eu estava focado aqui na aula. Ó, deixa eu passar esse quadro aqui, que está na tela, do Miro. Eu preparei ele para mostrar para vocês na aula passada, só que como a coisa com o Léo estava fluindo tanto, eu preferi não mostrar muitos detalhes desse quadro. Eu disse, não, eu passo o link do quadro para eles e pego só os pontos chaves. Tá? Esse quadro que vocês estão vendo é desse livro. Como eu falei, eu vou repetir. Se existe um livro de indicador e vocês querem aprender como utilizar indicadores, OKRs e KPIs, um livro na face da Terra é esse livro aí, tá? Que é Avalie o que Importa, do John Doerr, com prefácio do Larry Page. O John Doerr foi um dos criadores da questão dos OKRs e KPI, do tempo que ele trabalhava na Intel. Fez isso com um outro cara que está citado no livro, chamado Andy Grove. E o Larry Page, que é o fundador do Google, utilizou isso e utiliza isso dentro do Google ainda hoje. Tá? Então, a história, aqui está, tem a foto, né, deles, né, do Larry Page, do John Doerr, isso em 2014, e aqui tem todos os capítulos do livro. Tá? Evidentemente que eu não vou passar aqui em todos os detalhes do livro, mas
eu vou tocar aqui em alguns exemplos, tá? Então, em alguns quadros especificamente. Então, ele coloca aqui, ó, meta quantitativa, meta qualitativa e resultado. Tá? Observe que existem, é muito importante isso na gestão, o que é qualitativo e o que é quantitativo. Tá? Eu posso rodar uma pesquisa com vocês assim e vocês podem dizer assim, essa aula foi boa. Ou foi mais ou menos. Mas eu posso rodar uma pesquisa, tipo o NPS, que eu faço no final de toda a aula, que eu peço para vocês dizerem, eu digo o quê? Pessoal, vocês indicariam essa aula para outra pessoa? Dê uma nota de 0 a 10. Então, eu posso fazer uma avaliação qualitativa, que vai me dar uma sensibilidade em relação ao processo, mas nada melhor do que uma análise quantitativa para a gente conseguir medir especificamente. Então, aqui tem alguns exemplos de meta quantitativa e qualitativa. Eu estou colocando isso aqui, não significa que eu vou passar, não. Significa que quando vocês forem fazer a atividade, vocês têm esse lugar para olhar aqui, tá? Aqui, por exemplo, ó, fraco, um indicador, um OKR, fraco, médio e forte. Também. Não, só, estou mostrando apenas para mostrar a vocês que tem. Está todo mundo com acesso à ferramenta aqui. Eu estou vendo que o Thiago está dentro do quadro. Quem quiser entrar no quadro para ir acompanhando aqui o quadro, é só estar aqui no chat já. Tá no chat da aula, tá? E eu vou lá para frente, antes de entrar naqueles exemplos. Dá uma olhada aqui olha esses dois quadros, tá? Por que eu estou colocando... Veja, eu estou dando dois exemplos diferentes. E lá no quadro, nesse quadro do Miro, tem outros exemplos aí. Ou seja, vocês vão ficar com 4 exemplos, basicamente, para fazer o de vocês por analogia. Qual é o exemplo de vocês? Todo mundo aqui definiu um objetivo, fez um plano estratégico e está fazendo um plano de ação. E tem um plano de ação que vai executar. O que vocês não têm ainda são os OKRs e os KPIs, que é o que vocês vão acompanhar na execução do plano de vocês. Tá? Então, a atividade que vocês vão ter que fazer, tipo, começar aqui nessa aula, é olhar para esses dois exemplos, olhar para os dois exemplos que eu vou dar e fazer o de vocês e me entregar o de vocês. Tá? Dentro do trabalho que vocês vêm fazendo desde o começo do curso. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui na sala para entrar, mas acho que não. Tem gente para entrar? Deixa eu ver aqui. Tem, Natália. Então, aqui, observem que, também não vou entrar no detalhe aqui, observe que aqui tem objetivo, resultado-chave, e aqui tem tem OKRs e KPIs. Tá? Olhem isso aqui, se vocês tiverem dúvida em relação a qualquer coisa que está aqui, vocês vão me perguntar, mas vamos para os exemplos, os casos práticos aqui. Ser aprovado no trabalho de conclusão de curso. Observe que isso é um objetivo, claro. Tá? Então vocês querem obter a aprovação. Eu separei aqui, veja, eu fiz isso aqui pegando ideias aqui do ChatGPT, tá? Vocês podem pegar também. Eu peguei exemplos, não sei nem se esses KPIs e OKR são os melhores, tá? É muito importante definir os melhores. Eu trouxe aqui a título de exemplo, tá? Então, ó, o que é que significa, o que é que eu preciso para concluir um projeto de TCC com qualidade e dentro do prazo? O que é que eu preciso? Então, ele subdividiu para mim aqui em 3 OKRs. Ele pegou um objetivo e subdividiu em 3. Ele colocou assim, finalizar o projeto de pesquisa até a data de hoje, garantindo tempo para revisão e ajustes. Todo mundo garantiu, né? Esse tempo. O objetivo KR2. Obter feedback do orientador sobre os rascunhos iniciais até a data tal, para incorporar melhorias continuamente. Observe que tem objetivos específicos que precisam ser atingidos para atingir o objetivo maior. Alcançar uma nota mínima na avaliação, mínima de 7, 8, 9, 10, aí cada um pode colocar, se fosse fazer o plano, né, interno para vocês, pode dizer assim, não, eu quero ser aprovado com 10. Então, isso vai exigir uma determinada indicação de vocês. Mas tem gente que pode dizer assim, não, eu quero ser só aprovado. 7 para mim resolve.
Então, quem quer ser aprovado com 7 vai ter um caminho. Quem quer ser aprovado com 10 vai ter um caminho. Provavelmente um caminho mais árduo. Mas é uma escolha que pode ser feita logo no início. Não. E isso vai definir um pouco da prioridade que vocês vão dar ao TCC no meio da zona toda. Por quê? Tem TCC, tem as matérias, tem o estágio, tem aí. É gestão, isso é gestão, né? Então, aqui tem os KPIs. Observe que esses OKRs, eu dividi aqui, eu fui perguntando, eu fui fazendo algumas perguntas também. Objetivo 1, desdobrei o objetivo a ser aprovado em 3 etapas. Concluir o projeto TCC com qualidade dentro do prazo, desenvolver habilidades de pesquisa e de escrita acadêmica, tá? Para eu escrever bem o TCC. Vocês veem metodologia científica lá no começo, todo mundo já esqueceu. Tem ninguém que lembra algumas coisas que você se lembra do primeiro semestre. Vai ter que resgatar. Por quê? Para escrever bem, né? Observe que, e o terceiro, objetivo 3, apresentar o TCC de forma clara e convincente. Esses 3 passos, desses 3 passos, só o 2 que talvez não fosse necessário, efetivamente. Por quê? Vocês já sabem, vamos partir do princípio que vocês já sabem. Eu precisaria de 2 coisas com certeza, que é, eu preciso concluir um projeto, vocês precisam também apresentar um plano, e vocês precisam fazer uma apresentação lá no final convincente. Veja que está desmembrado, está desdobrado em 3 objetivos, mas cada um de vocês pode desdobrar em 4, em 5, em 6, em 10. Se quiserem acompanhar isso desse jeito, o desdobramento de um objetivo em 1, 2, 3 ou 4 é de cada um. Cada um faz como quiser. Inclusive, quem não quiser fazer gestão de nada, toca o plano, faz o plano e toca o barco. Eu estou colocando uma situação de vocês quererem usar KPIs e OKRs para uma gestão específica de um objetivo específico, que é o quê? Fazer o TCC. Cada um de vocês tem um objetivo que vocês definiram para a carreira, para a vida, lá na disciplina. Aí lá vocês vão definir KPIs e OKRs, e lá eu recomendo, como um objetivo é maior, etc., que vocês façam um acompanhamento. Então, definir um plano de ação com indicadores vai dar a vocês a condição de acompanhar isso direito, para ver se atinge o objetivo de carreira, de vida, mais para diante. Aqui é ilustrativo. Eu acho que ninguém aqui vai vai fazer um TCC acompanhando com OKR e KPI, porque não vai dar tempo, tem que fazer o que dá tempo. Estou colocando só a título de exemplo. Então, vou pegar aqui, desdobramos em 3, tá? Vamos pegar aqui os KPIs, tá? O que é o KPI, né? Observe que o objetivo-chave de resultado, desenvolver habilidades de pesquisa e acadêmica, e também concluir o projeto TCC de qualidade e tal, eles são qualitativos, tá? Não tem nenhum número aqui. Apresentar um TCC de forma clara e convincente, tem algum número? Não. Mas atingir esse objetivo, seguramente vai dar a vocês uma nota boa. Só que, quais são os KPIs? Os KPIs é o quê? São números que eu vou criar, e aí eu tenho que medir, que vão me levar para o resultado. O Léo falou isso na palestra que ele deu semana passada. Ele disse, são números que, se a gente trabalhar esses números e acompanhar, a consequência vai ser o objetivo ter sido atingido. Tá? Aqui, peguei exemplos aqui de KPIs para esse caso. Objetivo 3, apresentar o TCC de forma clara e convincente. Horas dedicadas à preparação da apresentação. Isso interfere? Certo? Vocês podem deixar para fazer a apresentação na véspera e mandar para o orientador no dia de manhã, 9 horas, e a defesa vai ser às 10. Vai sair que preste? Pode até sair. Se a pessoa tiver habilidade de design, for desenrolado, pode sair. Mas não é melhor começar uma semana antes? Não é melhor começar 2 meses antes e ir fazendo, de repente já vai preparando agora. O plano está preparado, o plano está pronto. De repente já faz a apresentação do plano agora,
Agora, não precisa, para tudo agora, porque a gente entregou o plano hoje, e agora deixa para a véspera. Não. Daqui para frente, número de horas dedicadas à apresentação. Meia hora por semana. 1 hora por semana. Só que aí toda semana, se for acompanhar aqui, vai medir. Eita, essa semana eu gastei meia hora por semana, meia hora, para cuidar daquela apresentação. No final, quando chegar na véspera, vai estar tudo pronto. Por quê? Meia hora por semana. Então, aqui é uma coisa que a gente pode medir. Outro caso, número de sessões de ensaio realizadas. Isso pode pesar? Pode. Tá? Quando você vai... Não faz sentido, normalmente ninguém faz isso, mas tem gente que precisa fazer o quê? Ensaiar antes. Quando eu fiz o concurso da UFAL, aqui, eu lembro como se fosse hoje, acordei às 5 da manhã, procrastinava feito um louco, estudei a madrugada inteira, 5 horas da manhã eu parei para gravar porque eu não podia passar do tempo. Fez o tempo a menos ou a mais, é eliminado na defesa. Aí o que foi que eu fiz? Não tinha câmera, essas coisas, o celular, feito um doido em casa, com o meu PowerPoint pronto, marquei o tempo e para ver se encaixava, acho que era 50 minutos que precisava. No final, falei tudo, se eu tivesse colocado a mais ou a menos, podia ser eliminado. Ou seja, foi bem ensaiado. É importante ensaiar. Tá? Então, aí você pode colocar aqui, alguém vai ensaiar? Acho que tem gente que ensaia, que tem mais dificuldade. É recomendável. Mas também eu acho que esse indicador não é o indicador principal que vocês deveriam usar. Isso aqui foi o que o ChatGPT colocou e eu estou colocando como exemplo. Nota obtida na defesa do TCC. Isso aqui é um indicador importante. Só que isso aqui, para mim, já não é mais um KPI, isso é quase um OKR. Eu não colocaria. Vou até colocar de vermelho aqui, porque isso aqui foi uma coisa que o ChatGPT me deu automático, né? Eu não acho que isso aqui seja um KPI. Isso já é o resultado final. Anota. Tá? Então, dei esse exemplo. Vou pegar aqui mais um exemplo aqui ligado a desenvolver habilidades de pesquisa escrita acadêmica. Tá? Observe que desenvolver habilidade de pesquisa e escrita acadêmica pode ser importante para vocês, para o TCC, mas pode ser importantíssimo para vocês, para um mestrado, para um doutorado, até para nada disso, mas para saber fazer um relatório decente dentro de uma empresa, num estágio. Então, desenvolver habilidades de escrita e pesquisa é uma coisa boa que acho que todo mundo precisa ter um pouquinho, quem chegou no nível de vocês. Ou seja, eu quero aprender isso. Aí, o que é que tem aqui de KPI? Número de workshops ou cursos sobre metodologia, pesquisa e escrita acadêmica completadas. Não faz sentido fazer um curso. Faz sentido. Então, quantos eu vou fazer? Cada um pode definir isso aqui. Eu acho isso também um indicador, um KPI fraco. Foi o que o ChatGPT me deu. O que é que eu digo um KPI melhor que esse? Está aqui. Em vez de número de workshops, horas dedicadas por semana a melhorar a minha habilidade de escrita. Meia hora. O tempo sempre é um indicador bom porque é dedicação, só que o tempo vai medir tempo de dedicação. Tempo de dedicação não necessariamente significa que eu aprendi. Por quê? Porque tem outras coisas para aprender. Tem outras coisas que podem medir a qualidade do que você está aprendendo. Então, o KPI horas, que foi o exemplo que eu estou sempre dando, significa só que você está se comprometendo com aquele horário. Agora, se você está se concentrando, se não está, se está fazendo um curso que presta, que não está, se está lendo o livro certo, a qualidade do aprendizado não está medida nesse KPI. Então é importante quando a gente define KPIs para qualquer coisa, que a gente pense em KPIs que vão garantir para a gente, assegurar que aquele tempo de dedicação está acontecendo, mas também que tenham KPIs que meçam a qualidade. Tá? Então aqui, horas dedicadas à leitura da literatura relevante e prática da escrita. Aqui tem duas coisas, né? Então ele misturou aqui duas coisas, horas dedicadas à leitura relevante é uma coisa e prática da escrita é outra coisa. Né? Então, feedbacks recebidos sobre a qualidade da escrita e argumentação. Isso aqui é importante. Vamos supor que você esteja
esteja com alguma coisa, esteja numa turma, e a turma vai fazer uma avaliação, vai estar vendo lá o texto. Vamos supor que esteja numa comunidade, você escreveu o seu texto lá naquela semana. Aí o pessoal vai dizer, pô, ficou muito legal. Então, o número de feedbacks que você recebeu é um indicador que já está mais ligado à medida de qualidade do que de quantidade, do que de dedicação. Então, alguns exemplos aqui. Pessoal, alguma dúvida? Quem está aqui e quem está em casa, querem fazer alguma pergunta? Tem um chat aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Colocar alguma dúvida em relação a isso? Pronto, eu vou passar agora. Tem outros exemplos aqui, mas eu acho que a ideia já foi passada para não ficar aqui maçante com vocês, né? Deixa eu passar agora para o outro caso. Vocês podem ir abrindo aqui, depois eu vou mandar esse mapa, vocês vão ter acesso. Daqui a pouco eu mando o link. Eu não mandei agora o link para vocês ficarem prestando atenção aqui no que eu estou falando, senão vocês ficam mexendo aqui no mapa. Deixa eu pegar aqui agora esse outro aqui. Aumentar a produtividade. Então, aqui, ó. Aumentar a produtividade através da utilização de estratégias relacionadas à gestão do tempo. Tá? Vou pegar um exemplo aqui. Eu, por exemplo, a Eduardo e a Renata chegaram aqui cedinho, 1h da tarde. E eu não consegui nem conversar com elas, eu até queria, porque eu estou orientando o TCC das duas. Só que eu não tinha conseguido terminar, a preparação dessa aula. Então, eu procrastinei e aí eu preparei essa aula agora poucos minutos antes. Eu espero que a aula esteja sendo boa, mas ela foi preparada em cima da hora. Se eu tivesse preparado antes, durante a semana, só que durante a semana eu me enrolei um pouquinho. Eu uso técnica de gestão do tempo, mas também quem usa técnica de gestão do tempo também se enrola. É bom ficar claro isso. Chega atrasado, as coisas não são perfeitinhas. Então, no caso de vocês, né, aqui, ó, aumentar a produtividade, estou colocando isso como exemplo, né, que é a mentoria que eu estou fazendo com a turma de quarta-feira. Ó, melhorar, eu coloquei aqui um OKR1, melhorar a gestão do tempo e a organização pessoal. A pessoa ser organizada faz com que sobre tempo. Um dos pilares da melhoria da gestão do tempo o primeiro é planejamento, depois é a organização, depois a produtividade e depois são hábitos. São esses 4 pilares. Organização, quem é organizado perde menos tempo no dia a dia. Então, melhorar a gestão do tempo e a organização pessoal. Observe que esse OKR é um OKR genérico. Eu não gostei dele. O ChatGPT colocou para a gente que eu podia ter melhorado ele. OKR 2. Aumentar a eficácia dos métodos de estudo. Tá? Que é um OKR bom. Não está exatamente ligado a isso aqui não, mas ajuda. O OKR 3. Desenvolver habilidades de foco e concentração. Isso aqui, de todos, acho que o melhor OKR que está mais ligado aqui à gestão do tempo e produtividade. Tá? Um exemplo, por exemplo. Isso aqui é muito importante. Eu sempre dou o exemplo de aulas. Quando eu estava na posição de vocês como aluno, eu não tinha muita concentração. Algumas aulas sim, outras não. E quem não tem concentração nas aulas e faz 10 horas, não, até mais, né? 20 horas de aula por semana, se prestou atenção somente em 20% das aulas, perdeu quantas horas na semana? Imagine quem está aqui agora, se vocês estiverem aqui 2 horinhas aqui comigo hoje. Vocês prestarem atenção, beleza, vai sair com conteúdo. Mas imagina 18 horas na semana na lata do lixo. Tipo assim, o professor falando e você não sabe nem o que se passa. Veja, 18 horas ou 20 horas dentro de uma sala, jogado assim na sala do lixo, na lata do lixo. Por quê? Nessa aula aqui, por exemplo, vocês estão aqui comigo, tem aqui um monte de gente em casa, em algum lugar, né? Aí pode estar prestando atenção e pode não estar. Pode estar concluindo o TCC, pode estar prestando atenção na aula. Quem estiver prestando atenção na aula está concentrado e com foco. Vai saber exatamente qual é a atividade que eu estou passando, e não vai me perguntar daqui a uma semana: eita, professor, o que é mesmo para fazer? Porque eu já avisei aqui na sala. Nessa aula eu estou avisando. Então,
Quando vocês aproveitam o tempo da aula, já avança no jogo. Por quê? Às vezes, se for muito focado, não precisa nem estudar. Quando chegar na véspera da prova. Se não, o que acontece? Não preste atenção na primeira aula, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Chega na hora, no dia da prova. Eita, cadê o assunto? Cadê o material? Cadê a organização? Não sei o que, parará. Cai na prova. Então, eu estou dando o exemplo de aula, de questão de foco e concentração em aula, mas é foco e concentração em tudo. De repente está no trabalho, aí se desliga 2, 3 horas, fica pensando na faculdade, está na faculdade pensando no trabalho, está no trabalho pensando na faculdade, está em casa pensando na faculdade, então você não, é tipo assim, a pessoa está sempre ausente, sabe como é? Quem não tem foco e concentração está sempre ausente. Então, isso são detalhes pequenos que fazem toda a diferença. Tá? Eu gosto sempre de dar exemplo do meu dia a dia. Eu acho que eu falei para vocês aqui que como eu corro, né, botei uma meta de voltar a correr os 5 km no tempo que eu corri já, que foi 27 minutos. E aí eu comecei há um mês essa meta, Smart aqui. Aí eu corri há um mês, fiz em 34 minutos, quase morrendo. Mas fiz. Aí nesse dia eu disse, rapaz, eu vou botar uma meta para eu voltar para o meu tempo. Aí eu botei a meta, fiz os treinos direito na planilha, e quando foi ontem, eu acordei e fiz tudo direitinho. Tudo que eu tinha que fazer para fazer um treino decente eu fiz. Inclusive, eu sempre, às vezes, corro com fone, com celular, eu disse, vai ficar tudo em casa hoje. Tudo em casa. Porque eu vou correr, correndo. Não é escutando música, nem o fone escorrega e cai. Você se desconcentra da atividade. Então, a técnica que eu usei, resultado, eu sei o seguinte, que eu fui e fiz a corrida em 30 minutos. Eu baixei 4 minutos em um mês. Quem corre sabe que isso é bizarro. É uma redução muito grande. Para quem... tudo eu fiz certo. Tudo eu fiz quase certo. Mas o principal que eu acho que funcionou foi eu ter me desconectado de tudo. Tipo assim, o celular, porque o celular é um trambolho que você vai correndo ali, você fica, pode cair o fone, tudo atrapalha. Na hora que você precisa se concentrar, é exatamente o detalhe que atrapalha. Precisa assistir uma aula online, ou um curso, uma palestra, uma reunião, fecha a porta e deixa o povo do lado de fora. De vez em quando eu brinco lá em casa e digo assim, vamos fazer o seguinte, eu preciso me concentrar aqui. Se morrer alguém daqui a 1 hora, eu vou ficar sabendo. Não me desconcentra aqui. É claro que isso é um exagero, né? É uma força de expressão, mas é para dar um recado mais de forma clara, entendeu? Para dizer assim, pessoal, me deixem em paz por 1 hora. Porque se eu ficar em paz por 1 hora, quando eu sair daqui, eu vou ser pleno para vocês. Isso é foco e concentração. Sair um pouquinho do tema da aula aqui, dando um exemplo de uma aplicação, de técnicas que eu uso, né? Vamos voltar lá para o OKR e KPI. Vou pegar esse aqui. Olha um exemplo. Duração média de sessões de estudo sem interrupção. Tem exatamente a ver com o que eu falei aqui. Né? Quanto tempo eu consigo parar para ler um livro, para assistir um curso, para assistir uma aula em paz. Sem pegar o celular 150 vezes em 15 minutos. Né? Na hora de dormir, conseguir dormir em paz, dormir, não pegar o celular 10 vezes na hora de acordar. Ou seja, tem um monte de estratégia, de técnica, né? E aqui, vamos lá. Se a pessoa tem muita dificuldade, vou marcar quantas horas por dia eu consigo me concentrar no que eu estou fazendo. Assistindo aula. Então, consegui assistir 2 horas. 2 horas. Marca lá. Então, número de técnicas de concentração testadas e implementadas. Eu nunca usei esse KPI, mas eu já fiz várias. Uma delas eu acabei de dar exemplo aqui. Já usei várias. Todo dia que aparece, como eu fico muito focado nesse tema, aparece alguém na internet, dá uma dica daquela de eita, gostei dessa, vou testar. Porque são coisas que você vai testando e vai... Número de técnicas utilizadas. Observe que aqui se eu quiser muito melhorar uma coisa e eu não tiver disciplina e eu precisar fazer a gestão, eu tenho que definir OKR, KPI e ir lá medir sempre. Sempre assim, no tempo estabelecido, é o PDCA.
A gente está aqui numa etapa importante do PDCA. Autoavaliação do nível de foco e concentração antes e após a implementação de técnicas de mindfulness ou técnicas similares. Tá? Mindfulness é uma técnica de meditação que é uma técnica específica que ajuda você a ficar presente nos momentos que você, no lugar que você está, basicamente. Eu não vou, podem procurar depois aí sobre isso, é uma técnica específica de meditação, tá? Mas veja, são KPIs ligados a esse OKR, né? Vamos pegar aqui, melhorar a gestão do tempo e organização pessoal. Número de tarefas completas versus tarefas planejadas. Isso aqui é interessante. No começo da semana, eu normalmente faço isso, no começo da semana, digo quais são as tarefas da semana. No final da outra semana, quando eu vou planejar a seguinte, quantas eu terminei, quantas eu não terminei, sempre vai ter. Se você faz isso toda semana, não dá trabalho não. Para 15 minutos, domingo de tarde, dizer assim, essa semana eu tenho que fazer isso, 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 isso. No outro domingo, nos próximos 15 minutos, pega essa listinha e vê, eu fiz, eita, fiz, não fiz, eita, fiz 20%. As outras ficaram. Traz, se for importante, traz para outra semana e aí vai melhorando. Fez 20% na semana seguinte, fez 40%, depois fez 80%. Então, e a tarefa tá completa, eu fiz a tarefa completa, eu deixei ela pela metade. Então, isso é um KPI, tá? Tempo dedicado aos estudos versus planejado. Me planejei em estudar 10 horas por semana, estudei 2. Então, ele está colocando aqui, que são esses KPIs, ele está combinando coisas, tem muita coisa que está combinada que você pode até subdividir. Ele fez uma comparação aqui, né? Número de interrupções identificadas e reduzidas durante o estudo. Tá? Então, são indicadores, tá? Tão genéricos. Tá? Esses aqui eu construí com o ChatGPT para dar esse exemplo para vocês. Tem esses outros aqui, tá? Que são do livro, que vocês podem olhar aqui. Com certeza esse do livro está muito mais preciso. O ChatGPT assim, é muito bom assim, para a gente eliminar a síndrome da página em branco. Então, eu quero ter algumas ideias aqui. Aí, a partir dali, você ajusta. Tá? No caso desses aqui, são indicadores reais, pensados. Né? E aí, também fica como sugestão vocês pensarem nas empresas que vocês fazem estágio, nas empresas que trabalham, em outras áreas da vida, em que vocês podem estudar um pouquinho mais e procurar quais são os OKRs e os KPIs que eu posso definir para a empresa chegar naquele objetivo. Tá? Então, basicamente, indicador é isso. O exemplo que eu sempre, assim, que normalmente eu gosto de dar, né? Já falei aqui para vocês o caso do emagrecimento. Quero emagrecer ou engordar. É relativamente simples. Por quê? Porque tem sempre um número, tem sempre um plano. Quem faz o plano de emagrecimento ou de engordar ou melhorar a saúde, em geral, pode ser um coach disso, só que um coach vai fazer o plano. Um nutricionista vai dizer o que é que você precisa comer. E o coach vai acompanhar. E aí vai ter indicadores ali. Quais são... Aí você pode definir, tá, um objetivo-chave, tipo assim, eu quero emagrecer ou melhorar minha saúde. Ou emagrecer e melhorar minha saúde. Dá para ser mais específico, né? Dá para eu escolher alguns indicadores que mostram que eu estou melhorando a saúde e alguns indicadores que mostram que eu estou emagrecendo. Aí define os KPI, os OKRs e os KPIs, que são coisas que vão levar para o resultado. Por exemplo, se eu quero emagrecer, claro que quem vai dizer isso é o nutricionista, mas comer menos, correr, fazer atividade física, deixar de comer açúcar, não comer uma coisa. Peguei 3 casos aqui. Então você pode colocar quantidade de calorias ingeridas, é um KPI, número de corridas que eu fiz na semana, ou quilômetros corridos é um KPI. Significa que eu correndo eu vou emagrecer? Não, mas é um indicador importante para gerar o resultado principal. Certo? Então, é isso. Alguém tem alguma dúvida? Tudo claro? Então, beleza. Então, mas assim, as dúvidas só aparecem quando vocês vão meter a mão na massa, quando é a hora de fazer. Então, vou fazer aqui o seguinte, ó. Eu vou pegar esse mapa que está aqui,
e vou compartilhar com vocês, tá? Todo mundo que tá aí assistindo remotamente aqui, eu tenho que fazer isso aqui no... Quando eu faço isso, ele fica público geral aqui, ó. Compartilhar, eu tenho que vir aqui, eu não estou compartilhando por pessoa, eu vou deixar esse mapa público aqui, ó. Se eu vier aqui compartilhar link, eu pego esse link, coloco esse link aqui, copiei e está aqui para vocês que estão aí acessarem. Quem está na remota aí no chat, quem está no presencial pode ir no celular. Vocês estão no celular aí na aula? Então o link está aí. Eu vou pegar esse link também. Vou fazer o seguinte, vou lá para o nosso... Aqui, né, para na plataforma. Eita, estou na turma errada, aqui administração 2024, já é a próxima que eu estou ajeitando aqui. Administração 2023-2, vou colocar aqui, ó. Já na aula de hoje, cadê ela aqui, 22 de janeiro, clareza, aplicação. Essa aula aqui, tá? Não está com as coisas aqui, mas eu já vou editar ela aqui, ó. Editar. Eu já vou colocar aqui o link do mapa mental, que está no chat, mas está aqui. Percebam que isso ajuda, mais uma vez, né? Ajuda muito na gestão do tempo, né? Minha e de vocês, assim, o fato de eu estar organizado, eu acabo ajudando muito vocês também na organização, né? Das coisas da matéria. Aqui tem, ó, o link do quadro do Miro, está aqui também, tá? O link da nossa turma está aqui da aula, né? Está aqui. O link da aula gravada vai ficar aqui. Eu não falei para vocês que eu procrastinei aqui o planejamento dessa aula. Sumário da aula, normalmente eu venho com isso tudo certinho. Sumário da aula, eu vou colocar aqui o que foi que eu fiz, né? Comecei com introdução. Motivação da aula e links com a aula passada. Inclusive eu vou fazer o seguinte, a aula passada já tá, como eu falei, já está aqui no canal do YouTube, eu vou até colocar ela aqui de novo. Copio aqui o link. Como ela tem muita relação com essa aula de hoje, vou colocar aqui também. Eu venho aqui, aí, linkei. Essa aula que eu estou gravando vai ficar também aqui, vai aparecer aqui, né? Depois eu mostrei, qual foi a outra coisa que eu fiz? Apresentei exemplos do livro, avaliei o que importa, John Doerr. Depois o que foi que eu fiz? Exemplo de KPIs e OKRs, TCC. 4. Exemplo de KPIs e OKRs. Tá assim, produtividade e gestão do tempo. Pronto, quando eu faço salvar aqui, ó, não receber mais, vou tirar isso aqui, salvei a aula, pronto, tá tudo aqui. Estou pensando aqui o que a gente faz agora, se eu dou o tempo para vocês tentarem fazer o exercício, mas tem muita gente no celular e tem também muita gente aqui na sala. Eu acho que fica mais produtivo eu dar alguns exemplos aqui a mais. O que vocês acham? Querem um tempinho para fazer? Ou eu continuo aqui, ó. O que eu ia fazer aqui é o seguinte, ó, OKRs e KPIs, eu estou aqui no Google, né? Ó, exemplos, tá? Vou pegar aqui. Endeavor Brasil, eu sempre usava como não vou entrar nele, tudo que é patrocinado. Não vou entrar nesses patrocinados não, porque senão fica aparecendo tudo na minha timeline. Depois, se bem que esse assunto aqui é interessante. Ó, qual a diferença
OKR KPI, qual a diferença e como utilizar. Posso entrar num site desse agora e a gente ficar vendo exemplos, pegar aqui outra coisa. Qual a diferença e como utilizar. Tem vários vídeos no YouTube, conceitos, exemplos, diferenças, quais as diferenças. Enfim, aqui tem muita coisa sobre diferenças, né? Eu pedi exemplos. Deixa eu pegar aqui assim, pegar um exemplo, como é todo mundo de civil aqui, né? Construção civil. 11 indicadores de desempenho na construção civil. Acho que eu já entrei aqui nesse site. Acho que eu já dei uma aula por esse site aqui, exatamente. Indicadores de desempenho na construção civil. Por que usar? E 11 exemplos para implementar o seu próprio projeto. Tá aqui. Vou colocar esse exemplo que eu acho que é bom. Botar ele aqui, esse link, também como mais um link para vocês aqui. Cadê ele? Vou editar de novo. Editar. Mandei esse link para vocês. Olha, lá no site, né, ele mandou, crie o seu dashboard de indicadores em 3 dias. Aí ele é uma captura de lead isso aqui, né? Vocês podem entrar aí, podem baixar esse dashboard também, como eu estou fazendo aqui. Eu vou colocar aqui meu nome, aqui, e-mail, contato, está aqui, número de funcionário, vou colocar aqui qualquer coisa. Educação, cargo, aqui consultor, departamento, projetos, gostaria de receber informações, baixar o material. Aqui não vou preencher não, desculpa aí. Aqui é a próxima etapa. Deixa eu ver se ele mandou por meu e-mail, né? Porque esse que mandou por meu e-mail eu baixei a planilha, senão já é para vender alguma coisa aqui. Pronto, clique aqui para baixar. Estou baixando aqui, eu vou colocar para vocês aí. Estou trazendo para cá. O e-book que eu baixei daquele site foi esse aqui. Tá? O que são objetivos, o que são metas, o que são métricas, o que são KPIs. Cria uma planilha para seus indicadores, entenda as características de um KPI e transmita para o grupo. Tem relação com o que o Léo falou na aula passada, né? Enfim, baixa uma planilha aqui. Bem, tem um caminho aqui para vocês percorrerem, se vocês quiserem se aprofundar sobre esse assunto. Deixa eu voltar para cá, deixa eu voltar para aqui. Então, eu vou ler só um pouquinho disso que está aqui, para vocês verem como é importante essa questão de indicador, né? No caso da construção civil também, né? O uso de indicadores de desempenho na construção civil é essencial para garantir que as obras sejam concluídas dentro do planejado, evitando atraso nas entregas, custo além do necessário e avaria do material. Neste artigo, você vai entender melhor a importância dos KPIs para a construção civil. Conferir 11 exemplos de métricas que podem ser implementadas para garantir o bom desempenho das obras. Aí, olha os exemplos, olha o que ele está colocando aqui como... Ele não definiu os OKRs, mas olha isso aqui. Relação entre atividade planejada e concluída. Veja que é um exemplo parecido com aquele exemplo que eu dei, que o ChatGPT colocou para a gente. A comparação entre o planejado e o concluído, em qualquer situação, é muito importante, porque mede se o planejamento está sendo executado, se o planejamento está bom e se a execução está boa. É por isso que é interessante sempre criar indicador, né, que compare, como o próprio ChatGPT fez para a gente. Vamos pegar aqui outro caso. Número de inspeções, materiais desperdiçados,
só que está genérico, né? Mas aí é como exemplo, atraso de fornecedor, tá? Material entregue com defeito, total de falhas e retrabalhos, tempo médio para correção de falhas, acidente de trabalho, afastamento por doenças ocupacionais, geração de resíduo por metro quadrado de obra, litros de água por área construída, enfim, tem uma série de indicadores que mede aqui diversas coisas, né? Vou pegar aqui, ó, tá, vou pegar aqui, ó. Como os KPIs é possível, por exemplo, identificar e mitigar desperdício, agilizar a etapa das obras, reduzir os impactos ambientais, garantir a segurança dos trabalhadores e a qualidade final do projeto. E aqui tem mais, ó, mais dados aqui. Não vou passar esse site todo aqui. Eu queria só para antes de dar um tempinho aí para vocês fazerem a atividade, que eu acho que vai dar tempo, dizer o seguinte. Eu dei exemplos aqui desde o começo do curso. Eu falo sempre de gestão de CPF, gestão de CNPJ. O que foi que eu trouxe aqui hoje? Exemplo de TCC, exemplo de produtividade, exemplo das minhas corridas, de aplicação de KPI, de técnicas, né, e agora um exemplo de aplicação em empresa. Essas técnicas que vocês estão aprendendo aqui, desde o começo, planejamento estratégico, análise SWOT, indicador, diagrama de Gantt, indicador OKR KPI, se aplica a tudo. Gestão de CNPJ, gestão de CPF. Tanto que o livro que eu estou indicando para vocês é dos criadores dos OKRs, do KPI, e quem aplica é o Google. Ou seja, deve fazer sentido. Deve fazer sentido entender, precisar entender isso e tentar aplicar isso na vida pessoal, no trabalho, no estágio, enfim. Tem uma série de oportunidades aí para vocês aplicarem esses conceitos. E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguma questão aí? Vou interromper aqui o compartilhamento da tela. Bem, ninguém tem dúvida, ninguém tem nada. Enfim, eu vou fazer o seguinte. A atividade, eu vou descrever aqui a atividade que vocês vão fazer, vocês não vão fazer agora. Eu vou liberar aqui vocês um pouquinho antes, tá? Para quem ainda estiver correndo atrás de TCC, essas coisas ainda tem um tempinho a mais. E o que vocês vão precisar fazer dentro do objetivo principal que vocês estão fazendo no trabalho da disciplina, já definiram objetivo principal e prazo, definiram a matriz SWOT, chegaram num plano de ação. E agora, para esse plano de ação, eu quero que vocês definam os OKRs e os KPIs para monitorar esse planejamento que vocês estão fazendo. E o objetivo de cada um é o que está lá no quadro do Miro, é o que vocês estão fazendo no trabalho. Certo? E a data de entrega desse trabalho que eu estou passando aqui agora é no dia da segunda prova, que no dia da nossa segunda avaliação, que é quando eu vou fechar as notas, né? Que tem aqui, a gente tem mais algumas aulas ainda, mais 3 aulas, né? Então aqui, ó, no dia que vocês não estão vendo aí, eu parei de compartilhar, né? Deixa eu vir aqui. Parei de compartilhar, a tela cheia, essa aqui, ó. Então vocês estão vendo aqui, ó, tem mais aula 13, 14, 15 e a prova, que é o dia 25, em tese é o dia 25 aí de março, certo? Rapaz, eu acho segunda. Domingo é 24 de março, que é meu aniversário, inclusive, eu vou ficar mais velhinho. Pronto, então é esse o último dia, que é o dia da entrega da prova, que vocês têm que me entregar todos os trabalhos para eu poder dar a nota. Certo? Então, pessoal, é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Oi? Miro e o documento, né? Foi bom ele ter perguntado aqui se é para a entrega no Miro,
por favor, podem fazer o doc. Tem o doc, tem planilha e tem Miro. Mesmo que façam tudo no doc, no final, coloquem tudo que vocês estão fazendo, seja no doc, seja em planilha, coloquem link para o doc, coloquem imagem das planilhas e imagem dos docs, tudo no Miro. Porque fica muito mais fácil de vocês mesmos acompanharem e de vocês, de repente, apresentarem para mim quando tem dúvida. Tem muita gente que no final tem dúvida e vai apresentar o trabalho para mim. Aí marca uma reunião online comigo, compartilha o Miro e está tudo lá. A gente não fica catando o documento. Melhora aí o tempo para mim e para vocês. Beleza? Deixa eu fazer aqui vamos fazer aqui. Eu não passei a lista, né, hoje. Eu não passei a lista, vou fazer aqui, eu vou botar aqui no cigarro para a gente fazer a chamada aqui e encerrar. Eu tenho cuidado até agora, pelo que eu vi, só tem a parte de escrever a prova no meio, né? Isso, e essa de hoje. E essa de hoje. Isso. Ó, eu estou entrando aqui, vamos lá. Administração. Vocês estão vendo aí, tá todo mundo vendo, né? Pessoal, só para a gente combinar aqui, já fica combinado de hoje, né? Funcionou aqui, eu acho que vocês gostaram aí do método aqui, dessa aula remota e presencial. É porque por mim as próximas 3 aulas pode ser assim, não tem problema nenhum, tá? Para mim tá ok assim. Então é isso, pessoal. Um abraço aí, até a próxima aula. Valeu!